Eu quero pedir que você ajude esse ministério. Como é que você pode ajudar? Primeiro, compartilhando essa mensagem. Quanto mais pessoas forem alcançadas através desse link que você compartilhar no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, com seus contatos, mais o YouTube reconhece que esse canal é um canal relevante. E por isso ele indica esse canal para outras pessoas. Você pode ajudar se inscrevendo no canal e se tornando membro, para que você nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo. Nós temos também uma conta jurídica e você pode ajudar, portanto, de várias formas. Se não quiser ajudar com nenhuma contribuição financeira, pelo menos compartilhe a mensagem, deixe o seu like aí, o seu comentário. Isso já torna essa mensagem relevante para as redes sociais. Amém? Deus tem um destino traçado para nós. Mas muitas vezes nós somos motivados ou somos influenciados pelas circunstâncias, pelas dificuldades e paramos em algum lugar. Deixamos de avançar e de conquistar aquilo que Deus reservou para nós. Talvez eu esteja falando aqui nesse momento para várias pessoas que pararam no meio do caminho, que deixaram de alcançar o melhor de Deus para a sua vida, porque pararam, porque foram impedidos por algum motivo. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje, ela está no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Eu vou ler de novo. Juntos, só a parte B. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. E o verso 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Não pare no meio do caminho. É a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a sua vida. Não pare no meio do caminho. Essa é a história de Terá, que é pouco mencionada na Bíblia. Você já viu muitas pregações, certamente, sobre um homem chamado Abraão, mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Terá. Terá é o pai de Abraão. A história dele é pouco citada na Bíblia. O texto diz que Terá saiu junto com a sua família de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Mas que por algum motivo ele parou num lugar chamado Harã e ficou ali até o dia da sua morte. Então, o chamado que Abraão teve de sair de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 12, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, lembra? Esse chamado já havia sido dado a Terá. Deus já tinha, tirando a parte de eu farei de ti uma grande nação, mas Deus, antes que os teólogos me crucifiquem aí, mas Deus já tinha chamado alguém da linhagem de Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, para que ele fosse em direção a Canaã. E esse homem era Terá. Só que ele para no meio do caminho. Ele chega em Harã e para. Nós podemos comparar Terá com pessoas que estavam rumo ao lugar que Deus tinha destinado para elas, rumo ao propósito que Deus havia estabelecido, mas que por algum motivo pararam no meio do caminho. Irmãos, começar as coisas é muito bom. Nós ficamos muito motivados quando vamos iniciar algo, dar início a um projeto, a um sonho. Começar as coisas é muito bom,
mas terminar é melhor ainda. Mas muitas pessoas, eu vou tentar arriscar aqui que a maioria das pessoas para no meio do caminho. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, somente a parte A, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. É muito bom começar as coisas, iniciar projetos, iniciar empreendimentos. Nesse tempo de pandemia, de crise, muitas pessoas estão se arriscando a empreender coisas. E é muito bom começar. Glória a Deus pela sua vida. Só que você precisa chegar até o fim das coisas. Você precisa vencer o meio. Todo começo é cheio de esperanças, de expectativas. Deus nos trouxe a esse mundo com um propósito. Só que muitas vezes as circunstâncias ou as nossas escolhas fazem com que os planos de Deus sejam impedidos ou adiados. No caso de Terá, o plano do Senhor foi adiado. Quem sabe Deus iria cumprir em Terá o plano de fazer uma nação separada para ele. Mas Terá parou no meio do caminho. E aí Deus renova o chamado com Abraão. Mas quem sabe não era Terá, a pessoa que Deus havia escolhido para se estabelecer em Canaã e fazer com que ali nascesse uma nação separada chamada Israel. Quando nós iniciamos alguma coisa, um sonho, um projeto, um empreendimento, entre o começo e o fim existe o meio, que é onde nós estamos agora. A palavra de Deus para você hoje é: não pare no meio. Não pare no meio do caminho. Vencer o meio é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Que desafio é esse, pastor? São vários desafios. O desafio em lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque muitas vezes, durante a nossa trajetória, nós somos influenciados ou motivados mais pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós vemos, do que pela nossa fé. E nós temos que ser pessoas movidas pela fé, porque se a gente começar a olhar para o lado, irmão, nós não vamos continuar prosseguindo, nós não vamos conseguir. Lembra quando Pedro foi convidado por Jesus a andar sobre as águas? Pedro andou sobre as águas e enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele continua andando sobre as águas. Mas quando ele começa a reparar na violência das ondas, nos ventos, na tempestade que estava ali, ele começou a afundar. Para vencer o meio, para chegar até onde Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, tirar os olhos das circunstâncias. Abraão teve que fazer isso. Quando começou a olhar para si mesmo, para os seus próprios recursos, para a sua condição de esterilidade, ele questionou a Deus. Ele falou: como é que eu vou ter filhos? Mas Deus fez com que ele tirasse os olhos das circunstâncias e voltasse os olhos para os céus, para o sobrenatural. Então nós temos desafios a ser vencidos. O desafio de manter a nossa motivação diária, sabe? Às vezes a gente acorda sem motivação. Às vezes a gente passa dias até, semanas, arrastados, vivendo no limite da nossa exaustão física, espiritual, mental. Precisamos estar preparados. Temos muitos desafios. O desafio de lidar com as perdas. Quantas pessoas têm perdido entes queridos, amigos nesse momento? Não somente por causa da pandemia, por causa do coronavírus, mas por uma série de outras coisas. Nós não podemos permitir que uma perda nos faça parar, que uma perda faça com que nós percamos toda a motivação, porque senão nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Temos o desafio de lidar com as adversidades. Todos os dias teremos um leão para matar, sabe?
A vida é assim. Estamos sujeitos às adversidades, às tribulações, às dificuldades da vida. Temos o desafio muitas vezes de lidar com a solidão. Às vezes dentro da nossa própria casa nós vamos ter que lidar com a solidão. E como tem pessoas vivendo isso? Reflexos de uma crise, de uma pandemia. Pessoas que estão às vezes ali confinadas, né? E não conseguem suportar umas às outras mais. E aí decidem não dialogar mais, não compartilhar mais nada, vivendo na solidão. É um desafio. O desafio de lidar com as enfermidades. O nosso corpo é mortal. Nosso corpo, ele é limitado. Ele está sujeito às enfermidades. E eu não estou falando só de gente em idade avançada, não. Sabe? Talvez você é um jovem que está assistindo aí, menos de 30 anos, pensa assim, não, eu estou livre disso. Irmão, não está não. Irmã, não está não. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da vida, lidar com as enfermidades, a lidar com o envelhecimento, com os dias maus. Vai haver dias maus, nem todos os dias serão flores, com as provas, os desafios diários. Todas essas circunstâncias que eu falei fazem parte da nossa existência, mas elas não podem nos fazer parar no meio. Precisamos chegar ao nosso destino, precisamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos mudar a maneira como começamos muitas coisas, mas nós podemos mudar o final dessas coisas.